Olá, amigos do grupo da Abimax. Eu vi que vocês têm uma certa curiosidade em relação a créditos de PIS/COFINS e sobre a utilização desses créditos para quitar débitos da Receita Federal. Então, eu vou fazer algumas considerações para ver se eu ajudo aí na discussão. Bom, nós temos basicamente 4 tipos de créditos de PIS/COFINS. O primeiro crédito é aquele que a gente apura normalmente. Então, quer dizer, eu tenho uma apuração de débitos, eu tenho créditos, insumos e, eventualmente, eu tenho mais créditos do que débitos. Esses créditos, eles são créditos normais da operação, eles podem ser utilizados nos meses subsequentes para quitar os débitos dos próximos meses. Ponto. Esse é um caso. Já para quem tem retenções na fonte, neste caso, quando você não consegue utilizar as retenções na fonte para abater dos seus débitos do mês, você pode eventualmente pedir via formulário papel, pede compra via formulário papel e depois utilizá-los para quitar outros tributos. O terceiro caso seria de, eventualmente, eu fiz uma apuração, fiz o recolhimento do PIS, da COFINS, normalmente, e depois eu descobri que faltou incluir um insumo, faltou incluir alguma coisa, eu refaço a apuração e, eventualmente, eu tenho um novo valor devido maior do que o que recolhi. Tenho, então, um DARF recolhido a maior. Nesse caso, faço o pede comp e peço para restituir ou compensar, sem problema. E o quarto, último tipo de crédito, esse é mais elaborado, é o ressarcimento de PIS/COFINS. Esse é decorrente de operações, por exemplo, de exportação, vendas com alíquota zero, suspensão, etc. Neste caso, você faz a apuração do crédito privilegiado. Que crédito privilegiado é esse? É esse crédito vinculado à operação de exportação, por exemplo. Então, a empresa exporta muito, então esses créditos na entrada, eles se mantêm como um crédito privilegiado e são ressarcíveis, ou seja, após o trimestre de apuração, eu posso dar entrada num pedido de ressarcimento e esse crédito eu utilizo para quitar outros tributos da Receita. Lembrando que a partir do E-Social, a partir da apuração dentro do ambiente desse TF-Web, eu posso fazer compensação cruzada, ou seja, pedido de ressarcimento de PIS/COFINS pode quitar débito de INSS, débito de Previdência, ok? Então, são todas essas variáveis. Lembrando que o ressarcimento não tem correção financeira, não tem juros Selic, e outras modalidades, quando é pagamento a maior, quando enfim, quando você antecipa o recurso para a União, você recebe atualizado, tá? Então, o ressarcimento não atualiza e mais pagamento a maior, por exemplo, você restitui ou compensa com o valor corrigido, ok? E tudo isso pede comp, é formato administrativo, você não precisa entrar com ação judicial nenhuma e nessas hipóteses que eu coloquei. Agora, quando a situação envolve, por exemplo, a exclusão do ICMS na base de cálculo e tal, que é uma discussão jurídica, aí você vai precisar aí de um amparo judicial, certo? Mas nessas hipóteses que eu mencionei, você eventualmente pode fazer todo o processo em via pede comp. Está sujeito, evidentemente, a uma análise da Receita, né? A Receita pode baixar em tratamento manual e te pedir explicação para todos esses casos, né? Ou ela pode homologar simplesmente pelo batimento do sistema. Ela viu que, de fato, você recolheu a maior e tudo mais, ela nem pede explicação e homologa ou tacitamente ou de fato, o pedido de compensação ou restituição. Por último, também queria lembrar que quando você tem um indeferimento, um simples indeferimento do seu pedido de compensação, porque o crédito não era bom, você está sujeito à aplicação de multa isolada na parte que você compensou. Então, vamos imaginar o seguinte, eu tenho R$100 mil e eu compensei um débito de R$100 mil com aquele crédito de 100 mil. Só que o crédito não foi confirmado. Eu estou sujeito a uma multa de R$50 mil, ou seja, 50% do valor compensado pelo simples indeferimento. Então, veja, tem que ter critério para fazer, porque você pode ter uma surpresa desagradável em relação ao indeferimento,
a cobrança com multa e juros do próprio tributo compensado, além de uma multa isolada, ok? Enfim, colegas, estou aí à disposição do grupo, se vocês quiserem tirar outras dúvidas sobre a questão, eu estou aqui no Instagram, vocês podem me mandar um direct e a gente conversa. Até mais.